O ser humano é um ser cultural, um ser que tem valores, ideias, costumes, e a antropologia estuda muito isso, a cultura. Várias questões estudam a cultura, vários outros modelos, mas a antropologia, principalmente a antropologia cultural, está dentro desses estudos, né? Isso é muito importante. O Boas, ele fala sobre o método comparado ao evolucionismo, né? Que é a comparação de resultados que vai acontecendo no meio das questões culturais. O Kroeber, ele fala também sobre o ser humano, que ele é o resultado do meio que ele convive. A cultura dele está da forma que ele vai socializar, né? Tanto na Grécia e na Roma, esse sistema de valor era um sistema universal. No iluminismo do século XVIII, a cultura era uma questão mais de hierarquia, né? Era um conhecimento científico, né? Para os alemães, por exemplo, na época, a questão cultural era uma questão mais autêntica. Já para os franceses era um padrão universal falar sobre questões culturais também. O difusionismo, né, cultural, a antropologia também como ela estrutura tudo isso, o culturalismo também como uma definição que estava entre esses debates do livro, e também nós temos a cultura tradicional, a cultura erudita e a cultura de massa também que estão dentro desses meios culturais. Aqui no Brasil, nossos principais autores, quando a gente fala de cultura, a gente tem Darcy Ribeiro, Gilberto Freire, né? Sérgio Buarque de Holanda. Patrimônio cultural material, nós falamos também. Patrimônio cultural imaterial, a gente tem as definições aqui também. E também nós falamos também sobre a questão da identidade cultural. O que é uma identidade cultural? Uma pessoa que está trabalhando em identidade cultural, ela tem uma religiosidade específica, ela tem uma arte diferente, ela tem uma culinária, ela tem músicas que ela escuta que identificam a cultura que ela está vivendo. Com a misturas de culturas também, a gente tem uma desconstrução e gerou muitos preconceitos na época também, e até hoje gera, né? Por exemplo, em 1960, com alguns movimentos que surgiram, houve uma desconstrução cultural em diferentes espaços. E quando a gente fala de questões de inclusão cultural, a gente está falando de uma inclusão onde as pessoas vão respeitar as outras pessoas, não somente nos espaços que elas são acostumadas a estar, mas em diferentes espaços e lugares também. Por exemplo, quando a gente fala de gênero, né? Gênero, a palavra gênero pode ser confundida com várias coisas, mas, por exemplo, em 1970, né, que foi surgindo essa questão do gênero. Quando a gente fala de gênero, a gente não está falando de sexo biológico. Sexo biológico são características, né, relacionadas ao sexo que você nasceu. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando de um comportamento que é esperado pela sociedade, né, de acordo com o seu sexo biológico. Quando a gente fala de sexualidade, né, são quais gêneros que você sente uma atração, né? Quando a gente fala de sexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, né, homossexualidade, né? Por isso que as siglas mudaram, antes era GLS. Hoje a gente tem LGBTQIA+, como uma forma de incluir as pessoas dentro desse meio. Quando a gente fala identidade de gênero também, é como o indivíduo se enxerga, independente do sexo que ele nasceu. É como ele se identifica independente do sexo. Transgênero, né? Com o gênero oposto ao que nasceu. Cisgênero, que se identifica com o gênero que nasceu também. Não binário, que é a mistura entre os gêneros, feminino e masculino. E a orientação sexual é diferentes formas de atração afetivas ou sexual que essa pessoa vai ter. Então, ela pode ter heteroafetiva, homoafetiva, biafetiva, né? E aí tudo isso está misturado com as questões culturais também. Por isso que a gente fala de uma teoria decolonial, do colonialismo, né? E a gente fala de diálogo. Paulo Freire fala que tudo, quando a gente relaciona a cultura, tem que ter diálogo. Em 1977 ele traz essa ideia. Quando a gente fala de diálogo, a gente está falando de sustentabilidade, que é a conservação, que é o equilíbrio do meio ambiente, que é o bem viver, o bom viver, que tem muito dentro da base da cultura indígena. A gente fala de um multiculturalismo que veio para somar de uma certa forma, né? Não discriminar as culturas, mas também alguns críticos dizem que o multiculturalismo também não dá ênfase para uma cultura, não dá ênfase para outro. Por isso a gente tem a interculturalidade, que é através do diálogo, das salas de aulas, né, das várias culturas. A própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, fala sobre isso, da gente incluir e essa sociedade de consumo, nós entendemos diferentes movimentos que têm surgido na sociedade como uma forma de diálogo e de debate também, que é muito importante.